este buraco no teto. Marcos capítulo 2, versículo 1 diz assim: alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com eles, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito do paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, e arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz esta blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai, queremos ouvir nesta noite, Senhor, ao 20º culto, qual é a sua perfeita vontade para os nossos dias. O que o Senhor tem para dizer a este novo povo, Senhor, povo esse que chegou por último, povo esse que vieram há muitos anos atrás e que hoje, durante a semana, estarão aqui compartilhando com o Senhor qual é a palavra que o Senhor tem aos nossos corações. Estamos prontos para te ouvir, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos notar algo especial nesse trecho, amado: o interesse de 4 amigos. A Bíblia diz que havia um paralítico, e este homem, ele sofria de uma paralisia, ou geral, de uma paraplexia, amém? Ele não conseguia mover-se, ele não conseguia andar. Ele ouviu falar de Jesus, e ouviu dizer que Jesus tinha a possibilidade de curá-lo. Aí então, ele, como não tinha como se dirigir até Jesus, porque ele não andava, era possível que ele tinha um certo peso, e talvez a sua família não tivesse essa possibilidade. Ele tinha amigos, e os seus amigos quiseram mudar a sua história. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para te dizer que Ele sempre foi o teu amigo, e sempre será. Mas Deus, Ele tem algo para ti nesta noite que te diz o seguinte: você será um desses 4 amigos, porque Deus tem levantado, tem te criado, tem te sustentado, tanto no mundo físico como no espiritual, para que outras pessoas sejam abençoadas através da tua vida. O Senhor Jesus, amado, Ele trata aqui de 2 problemas graves. O primeiro, ele era espiritual, ou seja, Ele diz para aquele homem: os teus pecados estão perdoados. E o segundo era o físico, quando Ele diz: levanta, toma a tua cama e anda. Existem situações para que haja cura, para que haja libertação, é preciso que o pecado seja dissipado, seja exterminado, seja perdoado. Às vezes nós queremos olhar para alguém e dizer assim: olha, Deus vai te abençoar, Deus vai te curar, Deus vai te libertar. Mas se essa pessoa não estiver pronta para abandonar o pecado, dificilmente essa enfermidade vai sair. E se sair, ela tem uma forte tendência de voltar. Jesus, antes dele abençoar aquele homem, ele faz uma colocação dizendo: os teus pecados estão perdoados. Preste atenção no que aconteceu. Para os fariseus, para os religiosos daquela época, sabe, meu amado, aquilo era uma blasfêmia, dizendo: quem é este homem para perdoar pecado? Eu quero te contar uma novidade que talvez você não saiba. Alguém, ao ouvir esta mensagem pelo YouTube, vai dizer que eu estou pregando alguma heresia. Mas se você voltar para a palavra de Deus, vai entender que a Bíblia nos dá respaldo para perdoar pecado.
Como assim, pastor? Há pessoas que passam uma vida inteira presa a outra pessoa pela mágoa. Uma pessoa, quando está magoado, chateado, entristecido com alguém, o seu coração se fecha e não consegue perdoar. Esta pessoa, ela passa a pecar pela falta de perdão. E a falta de perdão há muitas pessoas que geram até mesmo um câncer. Só mesmo esta pessoa, para liberar o perdão, para que este pecado seja exterminado e esta pessoa ser curada. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, de 15 a 17 anos atrás, eu participei de um processo de libertação de uma mulher que ela ficava endemoniada praticamente todos os dias. E sempre íamos lá, orávamos por ela, ela ficava liberta, daqui a pouco aquele demônio vinha com uma outra legião e era um tormento. Até que o Senhor fez a gente detectar que o problema era ela com a própria mãe. Havia uma mágoa entre elas, havia uma ira entre elas, coisa do passado. E Satanás pegou aquela brecha para tentar então e conseguiu escravizar a filha. A mãe não prosperava, não caminhava, não andava, vivia uma vida de escassez, de miséria, até o momento que foi detectado isso. E quando foi um dia, então, nós estávamos orando e o Senhor disse: faça ela pedir perdão para a mãe e a mãe pedir perdão para a filha. E para resumir, amado, quando isso foi feito, ela ficou liberta e aquele demônio nunca mais voltou. Aleluia. Talvez você diga assim: mas isso não é um pecado, isso é um perdão. A falta de perdão é pecado. Quando você não perdoa, você está pecando, você prende a pessoa no mundo espiritual. A Bíblia não relata qual era o pecado deste homem, mas Jesus, antes mesmo de curá-lo, o Senhor diz: perdoados estão os seus pecados. Deus tem te levantado, amado, para você pregar nas nações, para você pregar às pessoas que você conhece, aos seus amigos, aos seus vizinhos. E por muitas vezes eles não conseguem se libertar da enfermidade, do problema que existe. É preciso você falar do amor de Deus, para que quando eles reconhecem que Jesus é o Senhor, aí você pode ter toda a autoridade de dizer: perdoado está o seu pecado, e a partir de agora eu posso orar por você, e você será curado e será liberto. Porque a primeira coisa que abre a porta para a cura, para a libertação, é quando a pessoa realmente se arrepende do mal que tem feito e do pecado. Amém? Jesus, ele foi muito mais além daquela paralisia física. Ele foi a causa, que era a raiz do mal, era o pecado. E este pecado, amado, era a consequência da paralisia. Ele era paralítico. Era possível que ele fosse tetraplégico. Ou seja, ele mexia praticamente a cabeça ou só os olhos. Ele não conseguia se mover. A Bíblia diz que este homem ele estava tão enfermo que ele não conseguiu passar pela porta andando, caminhando de muleta ou sendo arrastado. Ele teve que entrar deitado numa maca. A notícia logo se espalhou que Jesus estava na cidade, então levaram aquele homem. E aquela multidão rapidamente foi para lá. Imagine, quando eles chegaram lá, estava aquela multidão de pessoas, aqueles 4 homens, 4 amigos, olhou e disse assim: isso não será impedimento para nós. Deixa eu te dizer uma coisa: na nossa vida sempre haverá impedimentos, mas o Senhor nos levantou para que esses impedimentos você possa olhar e ver que isso é, na verdade, um combustível para a vossa fé. Tudo que você colocar diante do Senhor, Deus fará a obra acontecer. Naquele momento estava formada uma grande aglomeração, todos queriam estar próximos para escutar Jesus. Jesus naquela época não usava microfone como hoje, nós temos essa tecnologia. Ele falava no grito, e as pessoas tinham que ficar em silêncio para poder ouvir, senão ninguém conseguia ouvir nada. E entre aqueles, amado, havia um grande interesse em ver Jesus. Esses 4 homens que traziam esta cama com o seu amigo, fisicamente impossibilitado, quando viram aquela casa cheia de gente, eles falaram: meu Deus, e agora? Corremos, saímos de casa mais cedo para chegar aqui, e quando chegamos aqui, olha quantas pessoas estão na nossa frente. Quantas pessoas estão se apertando, como que nós vamos conseguir chegar? Uma pessoa só já é difícil chegar, imagina carregando uma maca.
o espaço que eles estariam ocupando. E havia uma lei naquela época, em que quando um rabino estava pregando, as pessoas não podiam subir em lugares altos, principalmente em cima de telhados. Era considerado uma falta de respeito. Aqueles homens, quando viram aquela multidão e viram a casa no lugar mais alto, eles disseram: a única maneira que a gente tem de entrar lá é pelo telhado. Mas imagine que a tradição da época dizia que ninguém podia ficar mais alto do que aquele que estava pregando, porque era uma falta de respeito. Eu me recordo que quando criança, estavam os meus pais conversando, estavam dois adultos conversando. Hoje em dia isso não existe mais, mas na minha época existia. Quando uma criança tinha que passar, ela se curvava e passava abaixado pedindo licença. Você também é desse tempo? Por quê? Porque se passasse assim, era falta de respeito, não é? A tradição judaica também é assim. Quando um rabino, alguém estava pregando, não podia ficar mais alto, não podia estar se sobressaindo. E eles disseram: meu Deus, o que nós vamos fazer? Mas a verdade é que nós não enxergamos Jesus. Nós precisamos estar lá, e para estar lá nós vamos ter que cavar um buraco no teto e descer até onde Ele está. Ele vai entender, porque Ele sabe todas as coisas. Sabe, meu irmão, eles abriram um buraco no teto para baixar o teu amigo, para que este amigo chegasse até próximo de Jesus. Esses 4 homens tiveram uma fé extraordinária. Eles tinham qualificações de servos de Deus. Repita comigo: eles tinham qualificações de servos de Deus. Que são, primeiro, seu desejo. Preste atenção. Nós somos servos de Deus, sim ou não? Amém. A primeira coisa que você pode e deve fazer é ter o desejo de algo. Eu tenho o desejo de pregar, eu tenho o desejo de anunciar, eu tenho o desejo de comprar, vender, eu tenho o desejo de fazer. Primeira coisa, desejo. Jesus, quando Ele estava diante do enfermo, Ele perguntava: o que queres que eu te faça? Ele sabia o que todos queriam, mas era necessário que você abra a tua boca e exponha o teu desejo, sabe? E o desejo daqueles 4 homens era trazer aqueles homens e mulheres a Cristo. Este deve ser o meu e o seu desejo. O que hoje Deus fala ao 10º culto é: você precisa continuar tendo o desejo de salvar vidas, porque a sua, pela graça e a misericórdia, já foi salva. Quantas pessoas estão morrendo, amado? Quantas pessoas estão perecendo? E desde que eu comecei a pregar o Evangelho, a mensagem do Evangelho é esse: buscar pessoas que estão perecendo. Se eu não tivesse encontrado Jesus e a misericórdia do Senhor não se estendesse na minha vida, era possível que eu já estivesse morto. E detalhe, e ainda teria ido para o inferno, porque o meu nome não estava escrito no livro da vida, eu não tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Mas a única coisa que o Senhor quer, desde o princípio do mundo, desde que o mundo é mundo, e até o dia, como as mulheres acabaram de cantar, o dia do Apocalipse, é que todas as almas se salvem. Tem gente que diz assim: ah, mas essa pessoa já está desse jeito, paraplégica, tetraplégica, já não move mais nada, já nasceu desse jeito, vai ver que é da vontade de Deus. É engraçado que a Bíblia diz que Jesus, Ele veio cumprir toda a vontade de Deus, e fez-se cumprir a vontade do Senhor na terra. Mas esse mesmo Jesus curou cego de nascença, curou paralítico de nascença. Então, se eles nasceram porque era da vontade de Deus, Jesus desfez a vontade de Deus. Amado, nós não devemos aceitar o mal como parte da nossa vida. Nós precisamos enfrentar todas as barreiras e dizer: Senhor, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo. Eu não sei se eu mereço, mas eu tenho. E todos têm o direito de sonhar. Enquanto há sonho, há vida. Enquanto há vida, há tempo de Deus te abençoar. Segunda, suas dificuldades. Sabe qual era a primeira dificuldade daqueles 4 homens cheios de fé? A multidão. A multidão era a sua dificuldade. Quantas pessoas talvez esteja aqui hoje e você esteja refletindo no que a palavra está dizendo e tem colocado dificuldades?
Citando o Eduardo, que está indo para a África, vai para 4 países. Eu acredito que ele tem um domínio do idioma que é bem próximo do português, mas não tem o domínio da cultura local total. Talvez poderia olhar para a multidão, né, da distância, dos costumes, da hierarquia daquele povo, mas Deus, Ele quer que você coloque um desejo no teu coração. A multidão vai vir, a tempestade vai chegar, os problemas vão se levantarem, mas o Senhor chamou a mim e a você para continuar pregando o Evangelho. Quantas pessoas estão aqui, amados, que já têm um chamado para ser pastores, já têm entendimento para isso, e às vezes nós começamos a colocar impedimento, dizendo, não, mas já é tão difícil. A multidão de problemas são tão grandes, talvez eu não consiga falar, a multidão está me oprimindo, nós não vamos conseguir chegar até lá. Deus vai te dar a estratégia, o Senhor te diz, eu vou te preparar para isso. No dia que eu me converti, o Senhor disse que me faria pai de multidões. E ser pai de multidões é formar pessoas que formem outros. Amém? E isso tem acontecido ao longo desses 20 anos. E eu não sei mais quantos anos eu vou pregar, mas eu acredito que até os 80 eu estou inteiraço. Eu vou estar pregando. Dura me aguentar com 80 anos, né? Minha esposa fala, você com 44 anos já é um penteiro desse tamanho, imagina com 80. Mas vou estar lúcido, igual Abraão. Glória a Deus. Vocês creem nisso? Amém. Se Jesus não voltar até lá, estamos firme e forte. Amém? As dificuldades eram muitas, mas eles olharam e disseram, a única saída é essa. Preste atenção, amado. Não tenha medo do que vão dizer, do que vão pensar, do que vão achar. Não tenha medo que as pessoas vão te interpretar de uma maneira errônea. Mas você precisa entender que se Deus te deu uma estratégia, Deus te deu a saída, não importa o tamanho da multidão, em frente, vá e você será vitorioso. Glória a Deus, aleluia. Primeira igreja que eu assumi como pastor oficial dessa igreja era na rua Mar do Norte, lá em Vila Paulina. Era uma não era agricultura, o que era aquilo? Era um barzinho lá misturado com sacolão, e eram 2 prédios. Alugamos o primeiro, que era um pouco maior que esse púlpito. E aí logo em seguida quebramos, pastor Alexandre, as reformas. Quebramos aquela parede, alugamos o do lado, antes mesmo de inaugurar. E essa pessoa já morreu, mas era um bandidaço que tinha lá na época. Todo mundo tinha medo dele. E o apelido dele era Sabão. Sabão, Sapão, era um negócio assim. Você começava com S. E ele mandou um recado para mim. Ele disse, escuta, diz para aquele frangote daquele pastorzinho, ele está reformando, ele não pediu permissão nem nada, mas no dia da inauguração, se ele insistir em inaugurar a igreja, eu mesmo vou matá-lo. Eu disse, oh Jesus, já morreu o velho homem, o novo tem que continuar pregando o Evangelho. Mas eu disse, tu me tirou da onde me tirou, lá no Candomblé, não vai ser para morrer na beira da praia. Ouvi, marquei a data, lógico, a gente tem fé, mas como homem, o homem tinha hora que tubiava. Mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele me fez esquecer desse fato. E naquele dia, amado, eu não o conhecia, só de nome, um nome muito feio por sinal. Essa pessoa passou na frente primeira vez, segunda vez, terceira vez, eu não sabia quem era. E continuei ministrando. O culto foi uma bênção, a inauguração da igreja foi maravilhosa. Para finalizar, 3 meses depois estava o pai, a irmã, a esposa, tudo na igreja aceitando Jesus e descendo as águas do batismo. Ele morreu, infelizmente não morreu salvo, mas acabou ficando meu amigo, dizendo, olha pastor, você me perdoe porque um dia eu fiz uma ameaça, não para ti pessoalmente, mas mandei um recado. Eu não sabia o que eu estava fazendo, mas de uma coisa eu tenho certeza, depois que a igreja veio para cá, do lado da minha casa,
Até os momentos que a gente, de loucura, no momento de droga, nós já não temos mais. Parece que veio uma paz. Eu disse, só Jesus sabe que paz é essa, né? É a paz de Deus que chega aos lugares. Meu amado, nós precisamos entender que a multidão de problemas são enormes, sabe? A multidão, ela tenta realmente sufocar, trazendo medo e desespero. Mas aquilo que Deus mandou você fazer, não tenha medo. A melhor coisa é levantar de onde a gente caiu, sabe? É sacudir a poeira, é não ficar com medo, com vergonha do que vão dizer e continuar em frente, porque Deus te chamou e aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Amém? Terceiro, sua determinação, buscar a maneira de superar as dificuldades. Quantos de vocês já passaram uma dificuldade na vida, que você imaginou que você não conseguiria se libertar daquilo? Não passou? Foi difícil, eu sei, mas não passou. Preste atenção, amado. Deus não te trouxe aqui nesta noite de bobeira. Ele te trouxe para relembrar, sabe? Quantos momentos difíceis você já passou. E Ele sempre esteve contigo e sempre estará. Às vezes nós imaginávamos, não é possível, deve ser castigo. Por que eu estou passando por isso? Será que é porque eu pequei, porque eu errei, porque eu não fiz ou deixei de fazer? Existem situações que Deus permite que nós passamos para que a gente possa crescer. Mas em todos os momentos Ele tem nos provado que Ele é contigo. Quarto, sua dependência. Quando viu a fé, porque eles dependiam de Jesus. Jesus, quando olha aquela situação, ele poderia, se fosse outro profeta, um rabino da época, dizer, isso é falta de respeito. Eu estou aqui pregando, vocês estão me incomodando, abrindo buraco no teto para trazer este enfermo. Não era melhor vocês esperarem eu sair? Um momento eu iria sair, vocês me abordavam, então me pediam para curar. Mas Jesus não é assim. Tudo aquilo que nós fazemos de coração e com fé, Ele aceita e Ele honra. Então Deus tem te honrado, meu amado. Eu tenho certeza que quando eu fiz esse convite, tanto pelo Facebook, como alguns e-mails que eu enviei, como a própria igreja levou convites na casa de outros, sabe, para que vocês estivessem, porque haveria uma unção profética nesta noite. Eu tenho certeza que esta unção ela vai te percorrer, porque este é um ministério, amado, é uma terra abundante, é uma terra próspera, é um lugar onde a semente do Evangelho caiu e vai permanecer, e Deus vai te cobrir. Não importa onde você esteja, não importa o lugar que você esteja congregando, importa que você passou por estas águas e o Senhor não esqueceu de ti. Eu não sei se amanhã eu estou aqui, mas eu sei que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, meu amado? O Senhor, Ele tem nos abençoado, e Ele quer que nós temos a dependência total dEle. Você precisa ser dependente de Deus, deixar Deus entrar no teu coração e mudar a sua história. Quantas pessoas você conhece que precisam ouvir a voz de Deus através da sua boca? Eu ouvi uma história de um pastor presbiteriano em que eles estavam numa reunião no presbitério e entrou um jovem hippie nesta reunião e chegou, sentou, se comportou. Ele era novo convertido, mas ele ainda tinha alguns costumes. E chegado um determinado momento em que ele participou daquela reunião, cada um daqueles pastores, líderes e obreiros que estavam lá, eles levantavam e de alguma maneira eles agradeciam a Deus por aquele momento de comunhão. E era exatamente como assim: vocês estão em fileiras, um levantava, falava alguma coisa, sentava, o outro automaticamente foi indo, ele era o último. Imaginaram, bom, ele não vai fazer nada. E cada um tinha uma técnica de oração, tinha uma colocação das palavras muito bem colocadas, explicadas, eram bons oradores. E quando o último levantou já para encerrar, para agradecer, que
que ele sentou, o hippie levanta e fica de pé e diz: aí Jesus, abençoa os manos aí, porque pá mesmo é nós. E sentou. Uns quiseram rir, o pastor presidente diz: não falou, mas olhou e diz: a oração dele foi tão perfeita quanto a de vocês que acham que teve palavras bonitas. Sabe por quê, irmão? Deus não está preocupado se você sabe falar palavras bonitas, se você sabe ser, uma pessoa que tenha muito estudo e consiga fazer esta colocação, como grandes homens que pregavam, que falavam, que tinha bons conhecimentos. Deus está olhando para o coração daquele que adora, independente da palavra que sai da tua boca. A Bíblia diz que quando nós estamos gemendo na presença do Senhor, o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, coisas que ninguém entende, mas que Deus entende. Deus está te preparando, igreja apostólica, adoração profética, para um grande avivamento, para que você seja uma pessoa abençoada, para que muitas pessoas sejam abençoadas através da tua vida. Eu tenho certeza que a obra do Senhor que Ele iniciou, Ele vai completar. Amém? Quinto, seu deleite, ou seja, a alma salva, o corpo curado e Deus glorificado. Esta era a vontade daqueles homens, que aquele jovem que eles estavam levando até Jesus fosse curado, fosse liberto, fosse salvo, fosse restaurado. Este era o desejo do coração deles. E eu tenho certeza que esse é o desejo do teu coração. Que você, quando abre a tua boca, ainda que pelo Facebook coloque uma notícia, ainda que pelo Orkut, ainda que pelo e-mail, ainda que pelo SMS, Deus vai te usar da melhor maneira possível. O Senhor te diz: então somente abra a tua boca. Quando eu comecei a pregar o Evangelho, eu não tinha feito nenhum estudo ainda, nenhum seminário. Eu aprendia do que os outros pregavam e eu entendia, e eu lia a palavra de Deus, e dentro do meu entendimento eu falava e Deus abençoava. Quantas vezes eu saía de Vila Paulina, lá dos cultos, ia fazer campanha nos lares, e chegava em casa meia-noite, 1h da manhã, só tinha um poeirinha, mas a obra do Senhor foi feita. Muitos jovens naquela época foram salvos. Hoje são homens e mulheres casados que pregam a palavra de Deus, e nós continuamos falando desse mesmo Deus, desse mesmo Jesus, desta mesma graça. Meu amado, eu não sei quem são as pessoas que no mundo espiritual ou no físico você tem carregado, mas o Senhor te diz: coragem, continua, porque grande será a revelação de Deus na tua vida. Talvez seja a intercessão pela tua família, pelo teu esposo, pelos teus filhos que ainda não se converteram. Talvez você tenha enfrentado a multidão inteira dizendo que você é fanático, que você é louco. Uma multidão inteira de pessoas dizendo: não vai dar certo, você não vai chegar lá. Mas o Senhor te diz: continua. Jesus está aguardando que ainda que o teto se abra e a bênção do Senhor chegue sobre a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Chegou aqui a Luciana, a Carol. Hoje já são mulheres formadas, mas foram os nossos jovens alguns anos atrás, amém? Não que sejam velhas, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas eram aquelas meninas que participavam, saía das crianças, estava entrando nos pré-adolescentes. Hoje já são mães. Amém. Deus abençoe a vida de vocês, amém? Amém. A história continua. Deus abençoe. Que tipo de pessoa abriria um buraco no teto? Vamos ver algumas características desse tipo de pessoa. Primeiro, interesse pelos outros. Preste atenção. Quando você tem interesse por pessoas, por almas, por vidas, no mundo espiritual você está abrindo um buraco no teto, do céu, do templo, e essa pessoa está chegando diante de Deus. Meu irmão, quando eu cheguei em Vila Paulina, quase 20 anos atrás, eram igrejas que tinha lá, não que eu tenha nada contra, mas era Assembleia de Deus e Deus e Amor, totalmente radicais. Totalmente radicais. E aí chega um rapaz de 20 e poucos anos, de cavanhaque, que eu já usava,
E eu ouvi uma piadinha dizendo que cavanhaque não era de Deus, nem gravata vermelha. Era o que eu usava. Eu só tinha aquela. E um dia eu fiquei chateado com isso. Foi uma jovem na minha igreja, dessa igreja, falou: olha, meu pastor disse que homem que usa cavanhaque, gravata vermelha, não vai para o céu. Eu era novo no ministério, mas eu tive a ousadia de dizer: eu usava branco, turbante branco, estava indo a caminho do inferno. Não é o vermelho da minha gravata, nem o cavanhaque do meu rosto que vai me tirar da presença de Deus. Igreja que não canta hino da harpa não é de Deus. Quantas vezes eu ouvi isso? A nossa igreja já naquela época já tinha bateria, teclado, sanfona, guitarra. Os nossos cultos eram aqueles reteté, aqueles forrozinhos da época, sabe? E que era uma bênção. E quantos jovens, voltando a dizer que hoje são maduros, são pais e mães e famílias, foram salvos com isso e continuaram até hoje. Deus seja louvado. Quando você tem interesse por outras pessoas, você está fazendo realmente, sabe, o tipo do buraco no teto que esses 4 homens fizeram. Quando eu tenho interesse de ganhar alma, seja homem, mulher, criança, eu estou no mundo espiritual abrindo uma brecha, abrindo um lugar para que a glória de Deus desça. Uma vez o pastor Gabriel, o pastor que estava conosco, hoje ele está no interior, ele disse que ele foi numa missão, participado de acho que no Mato Grosso, de uma ministração que houve da Assembleia de Deus na época, e lá eles estavam ministrando ceia com mandioca. Os índios tudo pelado, imagina, os pastores na época tradicionais da Assembleia de Deus, chegaram lá e tiveram que colocar bermuda e camiseta, porque eles não podiam estar lá de terno e gravata no meio dos índios, eles ficariam constrangidos. Deus os salvou da maneira que eles estavam lá, na cultura deles, não tinha pão, não tinha vinho. Eles fizeram a Santa Ceia com água e mandioca, dizendo: este é meu corpo que é partido por vós. Era o que eles comiam. Aí a pergunta é: você acha que Deus o recebeu? Recebeu, e muito bem. Sabe, meu irmão, quando eu tenho interesse por outras pessoas, como o Eduardo está indo para a África, está deixando a sua casa, a sua terra natal, para ir para um lugar de muita escassez, de muita idolatria, é porque nós temos interesses por outro, é porque o Evangelho ele entrou no nosso coração, ele mudou a nossa história, ele mudou a nossa estratégia, e é isso que você foi chamado, para ser diferente de todos os outros. O mundo não mais nos pertence. Uma pessoa que tem esse interesse por outras pessoas, ela pode abrir sim buraco no teto. Ou seja, é abnegação, é você abdicar, liberar, tirar, arrancar tudo que o mundo dizia que não podia, e você agora diz: eu posso fazer. Essa abnegação era uma característica que marcava esses homens. Aqueles 4 homens poderiam dizer assim: não, eu trago aqui o meu amigo enfermo diante de Jesus. Isso significava negar-se a si mesmo, negar-se de estar lá sendo ministrado, ser abençoado, porque todos estavam lá diante de Jesus porque queriam ser abençoados. Todas as pessoas que seguiam Jesus era porque estavam enfermos, estavam doentes, precisavam de alguma coisa, e sabia que ao sair dali eles seriam curados, abençoados, libertos. Eles negaram a eles mesmos, dizendo: nós não vamos buscar nada para nós vamos buscar para o nosso amigo. E nesta noite o Senhor te trouxe aqui, você vai sair daqui hoje com uma bênção de conquista para a tua casa. Seja ela no mundo físico ou no mundo espiritual, eu não sei. Mas é uma palavra profética, uma promessa do próprio Deus, dizendo que Ele abençoaria. Não sou eu que abençoo, mas é o Senhor que nos dá. Sabe, amado? Isso significa entregar o assento da primeira fila ao amigo. Isso significa a gente, sabe, suportar os inconvenientes uns dos outros para pregar o Evangelho. Tudo no tempo que eu comecei até os dias de hoje, tudo cooperou para que eu desistisse. Tudo cooperou para que você não continuasse sendo cristão. Tudo cooperou para que você deixasse a
Mas o Senhor diz: não abandone aquilo que eu comecei na tua vida. Eu não disse que seria fácil, mas você não vai se arrepender por isso. Sabe, irmão? Segundo, espírito de cooperação. Era isso que movimentava aqueles homens. Espírito de cooperação. Eu preciso ter isso em mim. Infelizmente o mundo hoje ensina que cada um para si e Deus por todos. Essa é uma mentira do diabo. Não é cada um para si e Deus por todos. É cada um pelo outro. Não é à toa que na igreja evangélica nós chamamos os nossos irmãos de irmãos. Podia chamar de colega, de amigo, de primo, de mano, não é? De brother, de parça. Boa, parça, essa eu tinha escutado aí. Não é verdade? A gente escuta tanta coisa. E quando você ouve alguém dizendo: ah, o irmão fulano de tal, as pessoas já detectam, dizendo: deve ser crente, deve ser servo de Deus. Espírito de cooperação. Não importa que hoje você esteja muito bem, mas se amanhã você precisar, eu quero cooperar contigo, eu quero abençoar. Esse é o espírito de cooperação que o Senhor requer de nós. Tinha que ser, amado, um trabalho em equipe. Tiveram que ser 4 para trazer o paralítico até Jesus. Cada um daqueles homens se dava conta da importância do outro. Era cada um numa ponta. Não podia ser 3, senão aquela maca, era possível que aquela cama pendesse para algum lado e caísse. Aquele jovem não podia se movimentar. O êxito seria alcançado unicamente se cada um continuasse sustentando uma parte da cama. Eu não posso fazer sozinho. Você não pode, mas se junto fizermos, Deus abençoará grandemente. O fracasso seria inevitável se algum deles desistisse. O fracasso e a derrota seria para aquele jovem que continuaria muitos anos paralítico, se algum deles desistisse. Mas o Senhor não te chamou para desistir. Essa verdade ficou destacada quando aquele povo, sabe, planejou e eles conseguiram. Preste atenção, amado. Quando nós vencemos as nossas limitações, nós estamos fazendo a vontade de Deus para os nossos dias. Amém? Terceiro, uma firme fé de que a única resposta é Jesus. Eu só posso ter esta fé disso. Nada explica a minha fé, a não ser servir a Deus. Quando eu saí do Candomblé, os meus amigos que ficaram lá disseram: isso é fogo de palha. O Alexandre logo abandona esse negócio de Bíblia, de crente, e volta, porque eu tenho certeza que ele não vai conseguir ficar. O santo de cabeça dele vai cobrar, não vou nem dizer o nome, porque não é digno de falar o nome dele no altar do Senhor. Não vai deixar, vai acontecer, vai morrer, vai quebrar, vai fazer, porque é assim que o macumbeiro diz, só foi coisa ruim. E o dia que eu me converti, o Senhor disse: volta lá no interior, onde eu morava, próximo da cidade de Lins, quebra tudo, queima tudo, porque hoje você tem uma nova vida. Amém. Fui até lá, as pessoas que me conheceram não acreditaram, e eu juntei tudo e taquei fogo, e diz: maior é o que está em mim, amém, do que esse demônio que habita. Amém. Já vão para 20 anos, amado, e a minha vida tem sido de glória em glória, de vitória em vitória, amém? E Satanás cada dia tem sido envergonhado, porque maior é o Senhor que nos chamou. Motivo de desistir, tive vários. Pessoas tentando nos desmotivar, pessoas que você investiu, que você acreditou, porque é natural do ser humano, não só no Evangelho, mas em toda a área da sociedade. Isso pode acontecer, mas nada pode nos impedir a convicção única que temos em Cristo Jesus. Sabe? Foi Ele que nos deu coragem e determinação. Você está até aqui, mesmo que te chamaram de fraco, porque tu és corajoso e determinado. Amém, meu amado? Amém. Alguns deles poderiam haver dito assim: ah, é muito pesado. Imagine vocês, como que um olhar, né, os 4 conversando. Como é que a gente vai passar nessa multidão? Como que nós vamos abrir um buraco no teto para passar essa maca, essa esquife inteira? Não era um buraquinho para enxergar Jesus, era um buraco, amado, para passar uma cama. Detalhe, a cama não podia tombar, eles tinham que amarrar e ela descer, então tinha que ter espaço. Imagine você que enquanto Jesus estava pregando,
traçando ali. Eles tinham que tirar. Você acha que Jesus parou de pregar? Você acha que a multidão ficou olhando para eles para ver o que estava acontecendo? Hoje na igreja é a mesma coisa. O pastor está pregando, se houver algum barulho, ninguém olha do lado, nem pisca. Não, estou olhando porque o Senhor está falando. Se fosse hoje, amado, abrisse esse gesso e uma esquife estivesse descendo, muitos crentes saem correndo. Está amarrado, é o capeta. Eu me recordo uma vez lá no prédio que eu estava pregando, entrou uma borboleta. Oh, Jesus! Começou assim. O diabo estava orando, abriu o olho e ficou atrás da borboleta. Daqui a pouco eu parei um pouco e falei: escuta, o que a borboleta está ensinando para vocês? Quem lembra disso? Borboleta. Oh, amado, preste atenção. Jesus continuou pregando e aquele povo estava de olho nele. Ninguém disse: oh, desce daí de cima, tem vergonha não? Não, eles continuaram prestando atenção no que o mestre estava dizendo. Sabe? Talvez aqueles quatro para dizer: não, a multidão é muito grande, vamos devagarzinho, não vamos fazer barulho nenhum, vamos ficar aqui quietinho, sabe? Não vamos perder a nossa oportunidade. Não, amado, eles tinham um objetivo e eles foram até o final e eles viram a graça de Deus. Eles poderiam ter voltado, sabe, sem alento para os seus lares e perder o milagre. Mas Jesus esperou descer e olhou para aquele homem e disse: o teu pecado está perdoado. E depois disse: levanta-te e anda. Cotinha, você está parecendo a borboleta, tirando a atenção. Preste atenção, amado. Não deixa nada roubar o teu foco. Eu não sei qual é o teu foco para 2013, mas o Senhor te diz: ainda que você tenha que fazer um buraco no teto, faça, mas chegue ao lugar onde você deseja chegar. Eu já fiz o meu. Algumas pessoas dizem: é louco, isso não vai dar certo. Eu disse: quem disse que não? Eu já comecei. Agora não tem como mais voltar atrás. Sabe, meu irmão, o milagre está prestes a acontecer quando você está pronto a se render, a ser determinado, como esses quatro homens, sabe, que viu a vitória do seu amigo. Quarto, ter claras as prioridades. Às vezes as pessoas tomam algumas decisões e vêm falar comigo. A primeira coisa que eu sempre falo: o que é prioritário na tua vida? O que é prioridade? Pastor, o que é prioridade é a família, o que é prioridade é a minha saúde, o que é prioridade é isso, aquilo outro. Pronto. Aquilo que é prioridade é o que você tem que colocar a sua fé, a sua certeza. Aquilo que é prioridade é o que você precisa investir. Porque se você não investir naquilo que é prioridade, você não vai chegar a lugar algum. Amém? Ainda que lá na frente você desista, ainda que lá na frente você não tenha certeza, mas seja claro naquilo que você quer. É natural que alguns jovens, quando começam a fazer faculdade, chega um determinado momento que começa a desistir e dizer assim: não sei se é isso que eu quero, e aí passa para outro. O importante é que enquanto ele tem a vontade de fazer, é colocar o teu coração naquilo, é colocar prioridade naquilo. Sempre na nossa vida, principalmente em formação, nós estamos sendo formados para alguma coisa, alguém diz no meio do caminho que aquilo não vai dar nada. Que conhece pessoas que se formou naquela profissão, que concluiu aquela faculdade, que está desempregado, etc. Em todas as áreas tem aqueles que fracassam e tem aqueles que prosperam. Se eu fizer alguma coisa achando que eu vou fracassar, é melhor que eu nem faça, porque o fracasso será a minha prioridade e ele vai acontecer. Mas tudo que eu fizer e eu colocar no meu coração e falar: Deus, ser comigo, eu tenho certeza que Ele será. Esses homens sabiam que a coisa mais importante do mundo naquele momento era trazer o seu amigo até Jesus. Eu sei que tem gente aqui que está orando pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu filho, pelo teu esposo, por amigos, e que houve momentos que alguém disse: para de orar, que lá não tem jeito não, o pau que nasce torto vai morrer torto. Não pare não, meu amado. Priorize o que você está fazendo, porque o teu Deus não é surdo, não é cego, não é mudo, e a tua mão não está encolhida para que não possa abençoar. Continue, priorize aquilo que está no teu coração.
E eu tenho certeza que Deus vai fazer a obra. Portanto, eles foram para cima daquele teto. E sem dúvida, sabe, que os seus pensamentos talvez saltavam dizendo: é loucura, Jesus vai nos repreender, nós estamos perturbando o culto, nós estamos incomodando, sabe, nunca talvez na história fizemos algo desta maneira. Mas eles continuaram, eles perseveraram, e por isso eles não podiam mais existir. Eu não sei com quem eu falo, mas o Senhor te diz nesta noite: você veio até aqui, não é hora de desistir. Você começou, foi difícil. Tem hora que você está perguntando: será que eu devo continuar? Será que não é loucura? Será que isso é de Deus? Preste atenção, você é de Deus. E aquilo que você fizer, Deus vai te abençoar. Você crê nisso? Deus vai te abençoar, meu irmão. Talvez outras pessoas fizeram, não tiveram êxito, não tiveram, sabe, sucesso. Mas o Senhor diz que você será, porque se você priorizar isso, vai acontecer. Amém? Graças a Deus pelas pessoas que hoje estão desejosas em abrir o buraco no teto para fixar as suas prioridades, para levar até Jesus os teus propósitos. Talvez você está carregando esses anos todos a sua vida, sabe, os seus problemas com alguém que está paraplégico numa maca. Talvez você começa a entrar pela porta da igreja e você não tem visto algumas coisas acontecerem, entrou em campanha, fez jejum, fez consagração e ainda não aconteceu. Mas eu quero te dizer, permaneça nesse mesmo ritmo. Fazer uma cavidade, um buraco, abrir uma extremidade do teto não é fácil, sabe? Seria mais fácil você entrar pela porta. Mas se o Senhor mandou você fazer isso, meu amado, tenha certeza que hoje Ele vai te honrar. Amém? E isso só me alegra cada vez mais, de saber que até aqui o Senhor nos ajudou e que nós continuaremos nesta mesma peleja, como diz os jovens, nesta mesma pegada. Amém? Vamos chegar até lá. Amém. Milésimo culto de adoração profética. Talvez se fosse em todo o meu ministério, seria por volta de 7.000 cultos. A gente nunca contou desde a época da quadrangular, não tenho mais isso em arquivo. Temos de adoração profética, que eu digo que foi quando renasceu o meu ministério. E muitas coisas ainda virão. Eu quero neste momento, amado, orar pela tua vida. Amém? Orar pela tua casa. E você assentado mesmo, curve a sua cabeça. Eu não sei o que você veio buscar, mas eu sei que você vai levar para a tua casa. Seja na área financeira, espiritual ou amorosa. Seja em que área for da tua vida. Eu não quero que você peça nada. Eu quero apenas que você confie.